As paisagens de Castro Mourinho. A Infraestruturas de Portugal tem à sua guarda um património histórico constituído por um extenso conjunto de bens móveis e imóveis que testemunham a cultura rodoviária e ferroviária em território nacional. Desde o início do século XX, que nos edifícios da maioria das estações de caminhos de ferro em Portugal, o azulejo está presente com um conjunto diversificado, constituído sobretudo por painéis figurativos e por composições de módulo padrão. Para tal, tem contribuído o talento de muitos artistas plásticos, cuja obra se pode ficar a conhecer nos livros digitais Rotas dos Azulejos, já disponíveis online. Em As Paisagens de Castro Mourinho, propomos uma leitura dos painéis de azulejos figurativos de grandes dimensões, autoria de António César de Castro Mourinho. São dois dos maiores painéis de azulejos existentes na rede ferroviária portuguesa, medindo cada um cerca de 3,5 metros de altura por 5 metros de largura e estão perfeitamente integrados nos alçados laterais do edifício de passageiros da estação ferroviária de Azambuja, na linha do Norte. Neles está representada a relação do Rio Tejo e de Lesíria com o povo trabalhador, as atividades etnográficas e os elementos da natureza daquela região. O edifício de passageiros da estação ferroviária de Azambuja foi projetado em 1934 por José Ângelo Cotinelli Telmo, à data arquiteto da Divisão de Via e Obras da CP Caminhos de Ferro Portugueses. Apesar da raiz clássica do desenho geral, neste edifício são visíveis elementos do modernismo, como no alpendre da plataforma. Trata-se de uma cobertura em betão, sem quaisquer pilares intermédios, o que constitui uma inovação técnica considerável, integrando-se perfeitamente na composição do conjunto. O alçado correspondente a esta cobertura está revestido com azulejos de padrão enchaquetados, amarelos e brancos, dando assim um colorido luminoso à plataforma. Procurando fazer reviver o que era considerado o período áureo da produção portuguesa de azulejos, ou seja, o século XVIII, com os seus grandes painéis historiados pintados a azul com molduras barrocas, cobrem-se as superfícies dos edifícios com painéis decorados com cenas, figuras, paisagens e monumentos que servem para exaltar, valorizar e revelar Portugal e o que se entendia ser a nação portuguesa. As temáticas preferidas para os edifícios de passageiros foram as paisagens e sítios, usos e costumes, tradições e fainas agrícolas ou piscatórias, representando como que um bilhete postal de cada localidade, procurando captar a atenção dos viajantes numa mostra de promoção etnográfica e turística. Para além de se tratar de um revestimento de bom acabamento, alegre, higiênico e de fácil colocação e manutenção, a utilização dos azulejos ganhou a partir de 1933, com António Ferro e a política do Secretariado Nacional de Informação, um critério de embelezamento. As diferentes fontes de inspiração tiveram muitas vezes origem em gravuras ou fotografias, difundidas através de variedíssimas publicações e coleções fotográficas que, tendo tido o seu início no século XIX, se multiplicaram neste período, revelando não só uma liberdade criativa na colagem de várias imagens, mas a grande competência dos pintores de azulejos na adaptação dessas imagens à escala monumental da arquitetura. António César de Castro Mourinho nasceu em 1892 na Rua de Alcântara, em Lisboa, e faleceu no dia 1 de março de 1963 em Algés. Fez o curso de pintura na Escola de Belas Artes de Lisboa, onde foi discípulo de Veloso Salgado. Desde os anos 20 até à sua morte, trabalhou como pintor de azulejos artísticos na fábrica de Loiça de Sacavém, que foi, entre nós, a renovadora da arte industrial do azulejo decorativo. Para além da obra nesta estação da Azambuja, é também coautor, com Mário Salvador e Álvaro Pedro Gomes, dos painéis de azulejos figurativos da estação ferroviária de Mafra, também produzidos na fábrica de Loiça de Sacavém e colocados em 1934. Da sua autoria, são ainda aguarelas, desenhos e postais para azulejo artístico existentes no arquivo daquela fábrica de Loiça.
Desde a sua abertura em julho de 2000, que o Museu de Cerâmica de Sacavém se dedica ao estudo da história e da produção da antiga fábrica e do património industrial do concelho de Louros. Os painéis foram encomendados pela CP, Caminhos de Ferro Portugueses, pintados na fábrica de louça de Sacavém e colocados a quando da inauguração do atual edifício de passageiros em 1935. Os 2 painéis da Estação Ferroviária de Azambuja representam aspectos relacionados com a vida na região, as atividades pescatórias no Rio Tejo e os trabalhos no campo, a colheita do trigo e do arroz. O autor registou nestes painéis as vivências e as memórias paisagísticas e etnográficas da época. São quadros pintados a azul, segundo a técnica tradicional, diretamente sob o vidrado cru e posteriormente cozidos a cerca de 1000 graus de temperatura. No desenho das 2 cenas, realçamos o domínio na aplicação da perspectiva atmosférica, a utilização do claro-escuro e a distribuição da luz natural. As molduras têm desenho revivalista, com volutas, com chiados, elementos vegetalistas e com apontamentos a amarelo, fazendo contraponto com a composição de enxactados no alçado do edifício virado às linhas. Os 2 painéis estão encimados por dísticos azulejares retangulares com a toponímia Azambuja. O painel Barcos de Avieiros e Fragatas no Rio Tejo é uma evocação da atividade da pesca exercida pela comunidade avieira local. Das suas vivências, restam-nos as memórias de vidas passadas no interior dos seus barcos, os quais serviram tantas e tantas vezes de habitação, berço, oficina e até de caixão. O Rio Tejo, desde sempre, teve uma forte influência, seja nesta comunidade que dele dependia, seja nos trabalhadores que faziam a travessia para executarem os trabalhos agrícolas nas terras férteis do Mouchão, onde se produziam cereais, se criava gado e onde existia uma exploração de água mineral. Os avieiros, migrantes oriundos da praia de Vieira de Leiria, todos os anos vinham trabalhar no Tejo, na pesca do sável e fanas do rio, e durante o verão dedicavam-se também ao transporte e venda do melão para os grandes mercados de Vila Franca e Lisboa. Quando ficavam algum tempo no mesmo lugar, as bateiras, nome dado às suas pequenas embarcações, eram cobertas por um amplo toldo de encerado, armado com varas de cana como uma tenda e aberto à frente. O toldo recobria, além da bateira onde as pessoas dormiam, um espaço ao lado onde cozinhavam e comiam, especialmente em dias de chuva, e onde se armavam caixas, fardos, utensílios domésticos e apetrechos de pesca. O painel Trabalhos no Campo, Colheita do Trigo e do Arroz é uma composição iconograficamente rica, retratando o trabalho com recurso à simples força braçal, sem o auxílio de qualquer elemento mecânico, constituindo-se como exceção neste painel a representação de uma debulhadora mecânica. Podemos considerar uma correspondência entre este quadro e o romance Gaibeus de Alves Redol, que narra a vida dos jornaleiros da Beira Baixa e do Alto Ribatejo que vão trabalhar nas lesírias por altura das Mondas e Ceifas. Quer a representação azulejar, quer o romance de Redol apresentam um discurso pictórico nas descrições das paisagens ribatejanas e no comportamento das personagens. Pintado na década de 1930, este painel corresponderá também à célebre Campanha do Trigo, uma iniciativa lançada durante o Estado Novo com o objetivo de atingir a autossuficiência alimentar de Portugal e dignificar a indústria agrícola como a mais nobre e a mais importante de todas as indústrias e como primeiro fator de prosperidade económica da nação. Em 2018, foi realizada uma intervenção de conservação e restauro dos painéis figurativos e dos painéis toponímicos. Como principais patologias, destacaram-se zonas de lacunas de vidrados, colonização biológica, fissuras pontuais e degradação das argamassas das juntas. Foram aplicados métodos, técnicas e produtos compatíveis de caráter reversível e com envelhecimento devidamente estudado para esses fins, mantendo-se a integridade visual de forma harmoniosa e sem prejudicar o cariz histórico e artístico da obra.
A intervenção teve como objetivos a reposição da estabilidade estrutural, mantendo a sua integridade estética. Todos os trabalhos foram efetuados por técnicos de conservação e restauro, com experiência em materiais cerâmicos e seguidas as boas práticas de conservação e restauro.